Êxodo capítulo 12. Disse Yahvé a Moisés e Arão, na terra do Egito: Este mês será para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então se juntará com o vizinho mais próximo da sua casa, conforme o número de pessoas. O cordeiro será escolhido na proporção do que cada um puder comer. O cordeiro será macho, sem defeito e de 1 ano. Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E toda a assembléia da comunidade de Israel o imolará ao crepúsculo. Tomarão do seu sangue e poluão sobre os 2 marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido na água, mas assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, nada ficará dele, até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. É assim que devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e vara na mão. Comê-lo-eis às pressas. É uma Páscoa para Yahvé. E naquela noite eu passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Desde os homens até os animais. E eu, Yahvé, farei justiça sobre todos os deuses do Egito. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante e não haverá entre vós o flagelo destruidor, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa para Yahvé. Nas vossas gerações a festejareis. É um decreto perpétuo. A festa dos ázimos. Durante 7 dias comereis pães ázimos. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois todo o que comer algo fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia, e no 7º dia uma santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, e vós prepareis somente o que cada um deve comer. Observeis, pois, a festa dos ázimos, porque nesse dia é que fiz o vosso exército sair da terra do Egito. Vós observareis este dia em vossas gerações. É um decreto perpétuo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os ázimos até a tarde do dia 21
do mesmo mês. Durante 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Todo aquele que comer pão fermentado será eliminado da comunidade de Israel, seja ele estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado em todo lugar em que habitardes, comereis asmos. Moisés convocou, pois, todos os anciões de Israel e disse-lhes: Ide, tomai o animal do rebanho, segundo as vossas famílias, e molai a Páscoa. Tomai alguns ramos de hisopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta os seus marcos com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque Yahvé passará para ferir os egípcios. E quando viu sangue sobre a travessa e sobre os 2 marcos, ele passará adiante dessa porta e não permitirá que o exterminador entre em vossas casas para vos ferir. Observareis esta determinação como um decreto para ti e teus filhos, para sempre. Quando tiverdes entrado na terra de Yahvé, vos dará, como ele disse. Observarei este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis: é o sacrifício da Páscoa para Yahvé, que passou adiante das casas dos israelitas do Egito, quando feriu os egípcios, mas livrou as nossas casas. Então o povo se ajoelhou e se prostrou. Foram-se os israelitas e fizeram isso como Yahvé ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. No meio da noite, Yahvé feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito do cativo que estava na prisão, e todo o primogênito dos animais. Faraó levantou-se de noite, com todos os seus servos e todo o Egito, e houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Faraó, chamando Moisés e Arão naquela mesma noite, disse: Levantai-vos e sai do meio de meu povo, vós e os israelitas, ide servir a Yahvé, como tendes dito. Levai também vossos rebanhos e vosso gado, como pedistes. Parte e abençoai a mim também. Os egípcios pressionavam o povo que saía depressa do país, dizendo: Morreremos todos. O povo levou, pois, a farinha amassada antes que se levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas, com seus mantos sobre os ombros. Os israelitas fizeram como Moisés havia dito, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E Yahvé fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Os israelitas partiram de Ramsés em direção a Sucote, cerca de 600.000 homens a pé. Somente os homens, sem contar suas famílias. Subiu também com eles uma multidão misturada com ovelhas, gado e muitíssimos animais. Cozeram pães ázimos com a farinha que havia levado do Egito, pois a massa não estava levedada. Expulsos do Egito, não puderam deter-se nem preparar provisões para o caminho. A estada dos israelitas no Egito durou 430 anos. A estadia. No mesmo dia em que findavam os 430 anos, os exércitos de Yahvé saíram do país do Egito.
esta noite, durante a qual Yahvé velou para os fazer sair do Egito, deve ser para todos os israelitas uma vigília para Yahvé em todas as suas gerações. Yahvé disse a Moisés e Arão: Eis o ritual da Páscoa. Nenhum estrangeiro dela comerá. Todo escravo, porém, comprado por dinheiro, depois de circuncidado, dela comerá. O adventício e o assalariado não comerão dela. Há de comer-se numa só casa, e não levareis dessa casa nenhum pedaço de carne. Não quebrareis osso algum. Toda a comunidade de Israel a fará. Se algum imigrante habita contigo e quiser celebrar a Páscoa para Yahvé, todos os varões da sua casa deverão ser circuncidados. Então ele poderá celebrá-la e será como o cidadão do país. Nenhum incircunciso, porém, poderá comer dela. Haverá uma única lei para o cidadão e para o imigrante que reside entre vós. Todos os israelitas fizeram como Yahvé havia ordenado a Moisés e Arão. Naquele dia, Yahvé tirou os israelitas do Egito, segundo os seus exércitos.